Ninguém precisa nos aplaudir quando tomamos uma atitude correta. Ninguém tem que filmar aquele momento em que você está prestando uma caridade, uma atenção, um auxílio, uma prece ao irmão. É um momento em que é tão particular, tão objetivo, que entre você e Deus basta. Você já sabe que está fazendo certo. Deus sabe que você está buscando aprender uma nova maneira de enxergar a vida, de tratar um irmão necessitado, de tratar a sua necessidade, a sua carência. E por isso, não necessita de testemunhas. Deus é a maior testemunha que nós necessitamos. É muito particular. Ao mesmo tempo que muitas vezes nós falhamos, erramos, deixamos de auxiliar o nosso irmão como deveria. Infelizmente, é o nosso processo de aprendizado. E daí vem a necessidade de entender que se hoje eu não agir com 100% de tudo aquilo que eu poderia ter dado ao meu irmão, isso não é uma sentença definitiva. É uma parte da nossa história. Amanhã eu posso fazer melhor. Na próxima oportunidade eu posso auxiliar mais. Na próxima oportunidade, aquele que me pede ajuda pode receber de mim um olhar profundo e sincero nos olhos, transmitindo atenção, acolhimento, esperança, tudo aquilo que gostaríamos que fosse determinado para nós quando estivermos em momentos de dificuldade e de dor. Quem não gostaria de ser abraçado quando se sente sozinho, em uma depressão, numa cama de hospital, quando um parente querido se ausenta da nossa caminhada? Por isso a gente sempre deve pensar, a cada um que pede ajuda para nós, como eu gostaria de ser tratado, como eu gostaria de ser ouvido e assistido naquele momento. E você reflete isso de dentro para fora. É muito importante. Quando cumprimos nossos deveres, não somos premiados externamente, se nossa consciência afirma que agimos corretamente. Quando praticamos o mal, é a nossa consciência que nos julga internamente, pois sabemos que ameaçamos a felicidade e a tranquilidade do nosso próximo. Temos a certeza que agimos errado quando nos perguntamos: se isso fosse feito para comigo, eu gostaria ou não? Esse seria o limite do dever. Todos nós temos em visão aquilo que é o nosso direito e os nossos deveres. O dever de respeitar o ponto de vista do próximo, o dever de respeitar o momento do próximo, o dever de respeitar o nosso momento. Às vezes, nós somos chamados a determinadas situações em que nos julgamos não estar preparados. Quantos de nós já fomos submetidos a situações em que na vida você julgou, mas eu não tenho idade para isso, eu não tenho condições psicológicas, estruturas para lidar com essa situação. Isso é injusto, porque eu estou tendo que amadurecer muito mais rápido do que eu deveria. Por que está acontecendo isso comigo? É necessário para a nossa evolução. É importante para cada um de nós ser submetidos a provas, a expiações, a dificuldades, para testar o que a gente aprendeu até aquele momento, o quanto a gente consegue tirar de esforço, de vontade, de força de dentro de si mesmo para lidar com uma situação adversa. E o final dessa situação é sempre um crescimento, é sempre um aprendizado. Muito
importante ter em mente que nós não precisamos saber tudo, mas precisamos ter a vontade de aprender, ter a vontade de ajudar, a vontade de respeitar o limite do próximo, a felicidade do próximo. O dever está muito inserido nesse contexto de não tirar a felicidade do próximo, de respeitar o ponto de vista de cada um e o seu próprio, sempre buscando aprender. Quem sabe a partir desse comportamento da nossa parte, nós vamos servir de exemplo para o nosso irmão. Nós vamos conseguir deixar para ele um pensamento de que, olha, não existe só essa maneira de agir, de pensar, existe uma outra, mais leve, mais serena, mais consciente das suas obrigações para com Deus e para com o próximo. É muito importante ter esse tipo de noção do que é a nossa obrigação para consigo e para com o próximo, dos limites entre cada um de nós. Não somos iguais em evolução, mas somos iguais em princípio. Todos somos filhos do mesmo Pai, somos rios que caminham para a mesma direção, para o mesmo oceano. Cada um vai ter o seu caminho. Alguns vão ter caminhos com mais pedras, outros com mais espinhos. Mas o final da jornada é sempre o mesmo. É o oceano infinito do nosso Pai. É a luz infinita que brilha e que nos guia nos momentos de dificuldade. O dever do coração fielmente observado eleva o homem, nos tornamos pessoas de bem quando cumprimos o nosso dever. É muito natural, quando você começa a mudar as atitudes, que a gente chama de reforma íntima, você perceber que a vida se torna mais leve, você perceber que aquilo que te incomodava antes não é mais um problema, não é mais uma dificuldade, não é mais algo que tira o seu sono, rouba a sua paz. Por quê? Porque você não está mais no mesmo lugar, na mesma posição. O seu pensamento avançou. Você caminha a passos mais firmes e mais seguros, porque tem um norte moral. A doutrina, a filosofia espírita nos determina esse norte moral, essa base sólida, em que não importa o julgamento dos outros, importa o seu julgamento, a lei de Deus que está escrita na sua consciência. Se você está em paz com a sua consciência, você está em paz com Deus, porque sabe que fez o certo. Por isso você é elevado quando cumpre seu dever moral, né? Com relação a responsabilidades, nós somos todos iguais diante da dor. Ela não faz distinção entre esclarecidos e ignorantes. Assim criou nosso Pai, para a nossa própria experiência, pois sofremos pelas mesmas causas os nossos erros. Somos conscientizados a partir da consequência dos nossos atos. Uma vez instruídos por nossa própria experiência, podemos escolher novos caminhos na vida futura. Nossa consciência não pode justificar a ignorância das consequências. Por que sofremos? Por que passamos por momentos de dificuldade? Para a nossa evolução. E na sabedoria divina, Deus não determina que um vai sofrer mais que o outro. Todos nós sofremos. Existem dores que nos nivelam horizontalmente. Todos choramos ao nascer. Todos vamos deixar esse plano físico. O rico, o pobre, o branco, o
o esclarecido, o analfabeto. Todos têm sentimentos, dores, fraquezas. E cada um dos nossos atos diante das situações da vida determina o resultado da nossa caminhada. O fruto que vamos colher a partir das nossas atitudes, a partir da nossa maneira de lidar. A cada atitude errada que tomamos, somos responsabilizados. Responsabilizados, colhemos o fruto de uma atitude incorreta, indevida, inadequada. E o fruto pode ser doce, leve, fresco, saboroso, ou amargo, seco, difícil de mastigar. A partir da experiência da dor, nós somos conscientizados de que errei. Confesso que errei. O resultado não foi agradável para mim. Não vou errar novamente na vida futura. Não vou querer passar pelos mesmos processos. Se hoje você passa por uma dor, por uma expiação, passe por ela com dignidade, com vontade de fazer melhor, para que ela seja a última daquela condição em nossa vida, a última que nós vamos enfrentar daquela maneira, porque não sabemos quantas vezes nós falimos em nossas expiações, quantas vezes vamos refazer as mesmas lições, quantas vezes nós vamos ter que provar de um fruto amargo, tantas e quantas vezes. Então passe a dificuldade, mas passe com vontade de que seja a última vez. Confesse a Deus a necessidade que você tem de criar realmente uma capacidade de não voltar àquele erro nunca mais. Ter consciência do resultado de uma escolha infeliz e que você pode errar em outras maneiras, em outras questões, não mais naquela, porque a lição foi bem aprendida. E o mais importante, aí você serve de guia para alguém que está passando por uma experiência semelhante à sua. A experiência daquele que já passou por algo muito parecido é valiosíssima. Quem aqui tem irmão mais velho e sabe o quanto é importante um irmão mais velho na nossa vida, que já passou por dificuldade, já sabe daquilo que a gente ainda não consegue fazer e fala: vem por aqui, ó, por esse caminho que é mais fácil. Olha, não vai por aí não, aí tem problema, tem perigo. Por que não sermos irmãos mais velhos dos nossos semelhantes? Quem de nós já foi procurado por alguém em dificuldade, em dor, em sofrimento? É muito mais fácil dizer: olha, eu não tenho tempo para isso. Ah, vai na igreja, lê a Bíblia. É mais fácil. Mas voltando àquilo que nós falamos anteriormente, é assim que gostaríamos de ter sido tratados no momento de dor? É assim que gostaríamos de ter sido acolhidos em momentos de dificuldade? E como é gratificante quando você vê aquele que te pediu ajuda passar pela dor, sofrer cada lágrima que é necessária, mas sair reconstruído, melhorado, purificado de um fogo reparador. E ele tomar a mesma atitude que você tomou inicialmente, auxiliar uma terceira pessoa. Uma corrente do bem se forma a partir
da atitude de cumprimento do dever cristão de cada um de nós. O dever é uma bravura da alma. Cumprir com o nosso dever, ainda que isso não nos traga dinheiro, ainda que não nos torne mais famosos ou nos traga poder, cumprir o dever nos traz paz interior. O dever é flexível diante das tentações, é o caminho mais longo e pedregoso. Devemos amar a Deus acima das criaturas e as criaturas acima de si mesmo. Seguimos o caminho reto, ainda que as tentações tentem nos desviar. É preciso ter muita coragem para cumprir o nosso dever. É preciso ter muita coragem para afrontar o senso comum e dizer: não, mas no Brasil é assim mesmo. Ou eu sou assim, ou eu não vou ser esperto. Ou eu sou assim, ou eu não vou ser, não vou sair bem na vida. O mundo é dos espertos. O resultado é esse que nós vemos lá fora. Tantos espertos promovendo tanta dor. Eu penso que o mundo é de espíritos arrependidos que passam por dificuldades, que colhem os frutos dos seus erros, mas que buscam compreender o porquê do sofrimento, o porquê da dor, o porquê da dificuldade e melhorar a sua condição, melhorar o mundo ao seu redor, melhorar a vida de uma pessoa que vem te pedir uma moedinha. Não, mas eu não posso ajudar, eu vou estar contribuindo com a atitude, eu tenho que procurar uma ajuda. Por quê? Por quê? Por que julgar? Se você sente no seu coração, se a sua consciência determina um dever moral de ajudar, ajuda, sem julgamento, sem a restrição de que não, mas ninguém está ajudando, só eu que vou ajudar. Sim, é o óbolo da viúva, é aquela moedinha de cobre humilde, mas que pode mudar o dia de uma pessoa. O que ela vai fazer na moedinha é uma questão dela com Deus. Não está em nossa mão julgar. Em nossa mão está a atitude de fazer o bem, de ter coragem, de que ainda que vão dizer: olha, a pessoa foi boba, deu moeda para ele todo dia está pedindo aqui. Não tem problema. Não tem problema. Você também pede ajuda, você também tem dificuldade, você também pede uma moedinha para o céu, de saúde, de consolação, de proteção para a sua família. Você também pede todos os dias, pede perdão constantemente pelas faltas. Por que ter vergonha? Por que ter medo de ser cristão? Por que ter medo do julgamento alheio? Não nos importa o que vão pensar de nós. Nos importa o que a nossa consciência determina. Eu fiz, eu estou em paz com a minha atitude. O sorriso de alguém que é ajudado não tem preço. Não tem preço. Você ajudar a matar a fome de alguém, a aplacar o frio de uma pessoa, a tirar a dor que um medicamento caro auxilia, a sustentar aqueles que estão em momentos de calamidade, como nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Não, mas eu não sei se o dinheiro vai chegar para a pessoa, eu não sei se a doação de alimento ou outro vai chegar no Rio Grande do Sul.
Se você fica na dúvida, aquele irmão fica no frio, na fome, na dificuldade. A sua atitude vale mais. O seu desinteresse vale mais. O seu desprendimento de si mesmo vale muito mais. Tenhamos coragem de cumprir com o nosso dever e sentir a paz que vem em seguida. E é extremamente confortante você sentir a paz de um dever cumprido. É algo que você acaba se acostumando e vai querer cada vez mais na sua vida, sentir essa paz. O dever e a razão. Cumprindo o nosso dever, nós somos preservados dos males da vida. Eles são necessários à nossa evolução e ao nosso adiantamento. Apenas agimos de maneira diferente da maioria, com consciência, como acabamos de falar. Nossa razão ou sentimento nos guia diante das dificuldades. Temos obrigações inegociáveis para com nós mesmos e para com nossos semelhantes. Inegociáveis. É a razão que nos determina. Quando devemos parar tudo que estamos fazendo para ouvir alguém que está passando por um momento de dor, de depressão, que não sabe o que fazer para sair de um determinado problema, de uma insônia, de uma doença grave. Você para tudo que está fazendo, ouve, só ouve, olha no fundo do olho da pessoa, sente aquela dor. Se for preciso, não diga nada, só deixe que ela fale, que ela coloque para fora toda a dor que ela tem aprisionada no seu peito. E ao final, simplesmente diga: você não está sozinho, eu estou aqui com você. E se precisar, pode me falar comigo. O Espiritismo não tem como objetivo formar prosélitos. Nós não objetivamos números. Não. O Espiritismo tem como objetivo a formação do ser humano de bem, baseado nas leis de justiça, amor e caridade. Não importa os números, não importa a sala cheia, importa que cada um aqui seja abraçado, tenha um olhar profundo de um para com o outro. Aqui dentro somos todos irmãos, lá fora somos todos irmãos, sem distinção, sem separação. Foi isso que Jesus nos deixou. São deveres inegociáveis. O pensamento antigo de separação, de perseguição, de bullying para com determinadas religiões, isso é passado, gente. Somos todos irmãos. E ainda que nossos irmãos nos ataquem por não concordar com o nosso ponto de vista, passamos como Jesus. E peçamos a Deus que perdoe, pois ainda não sabem o que fazem aqueles espíritos. Ainda não. Um dia todos saberão, todos nós. Somos esclarecidos pelo Espiritismo e nos sentimos obrigados a esclarecer nossos irmãos em dificuldade, estendendo mão amiga, assim como nós necessitamos. O dever nos dá o vigor necessário para enfrentar as dificuldades da vida. O Cristo nos diz:
dever do coração, quando fielmente observado, eleva o homem. O dever da criatura para com Deus, devemos ser como um espelho que reflete aquilo que aprendemos em nossa caminhada. A água cristalina de um lago que reflete as pedras que lhe são atiradas, sem violência. Nosso reflexo deve ser sem violência, ainda que nos sejam tiradas pedras. Devemos agir como anjos da guarda, orientando e instruindo os nossos irmãos de caminhada, mesmo que em silêncio, apenas com uma atitude de compreensão, de esperança, de olhar no fundo do olho de cada um dos irmãos que nos procuram, ainda que não possamos ajudar com a moedinha que eles pedem, mas em pensamento que seja, desejar que Deus abençoe aquele irmão, mude a vida dele, sensibilize o coração dele, que ele busca um novo caminho. Refletir toda a luz que recebemos do alto, como um espelho cristalino. Devemos ter em mente que a nossa condição e a condição do nosso irmão não é definitiva, é transitória. Então, o criminoso de ontem será o caridoso de amanhã, o irresponsável de ontem será o guia do amanhã. Por cada uma das etapas superiores da humanidade, o dever cresce e irradia. Nossos irmãos do mundo maior expressam para nós tamanho amor, tamanha dedicação, tamanha responsabilidade, que é constrangedor para nós. Às vezes nós nos sentimos que não merecemos tanta benevolência. E eles não desistem de nós. Mediante nossas atitudes, às vezes, eles se afastam e respeitam o nosso livre-arbítrio. Assim como nós devemos respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Assim como foi trabalhado pelo nosso irmão Fred. O livre-arbítrio é um direito concedido por Deus para cada um de nós. Cada um. Amar o nosso próximo como ele é, porque é o momento de vida de cada um. Mas esse dever que é exemplificado pelo alto deve ser um norte para nós. Assim como o nosso anjo da guarda não desiste de cada um de nós, não devemos desistir daquele parente difícil, do colega de trabalho que não nos aceita, não respeita, do vizinho complicado, do cônjuge que às vezes a gente tem determinadas dificuldades. Não desista. Deus não faz uma folha cair da árvore se não tiver um motivo. Você não está próximo desses espíritos por simples coincidência. Não existem coincidências. Tudo é plano divino. Tudo vem do alto para nós. Então nós somos seguidos de perto por nossos espíritos amigos que nos exemplificam a bondade divina. E devemos ser como pequenas velas que devem acender as luzes nos corações alheios, iluminar a si mesmo, mas não manter a candeia sobre alguém, fazer com que essa luz irradie para todos. Cada um de nós tem um pouquinho a contribuir com o próximo. Cada um de nós
de si, as nossas qualidades, os nossos afazeres, a nossa contribuição de coração mesmo, em cada lugar que nós nos encontramos. Ter um pensamento a cada vez que você chega na residência de um amigo, de que a paz esteja naquele lugar. Ter um pensamento de auxílio a alguém que você sabe que está passando por dificuldade, mas não pediu ajuda. Ter um pensamento de compreensão para aquele que você sabe que está errando e que naquele momento ele não vai te ouvir, mas a sua prece vai ser ouvida por aqueles que acompanham aquela pessoa. É um dos nossos deveres também. Devemos nos tornar pontos de luz para iluminar o nosso redor. E caminhando para a conclusão, eu trouxe alguns itens do texto, do item 3 do capítulo 17, o homem de bem. E Allan Kardec nos diz: o verdadeiro, vamos pensar como homem de bem, o ser humano de bem. Novamente lembrando, sem distinções, sem separações. Não é porque está escrito homem que tem que ser só o homem de bem, somos todos nós. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior profundeza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outra tudo o que ele queria que se fizesse para com ele. Cumpramos o nosso dever com alegria, não como uma obrigação, como algo que nos entristece, nos diminui, mas como aqueles que estão cumprindo o exemplo que vem do alto, refletindo um pouquinho, 1% de toda a luz que recebemos a cada dia. A cada amanhecer temos a oportunidade de cumprir com o nosso dever de uma melhor maneira. Que a paz de Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite. Deus os abençoe.